No final do século XIX, um oftalmologista polonês, Ludwik Łazasz Zamenhof, decidiu criar o que seria uma das maiores atrocidades linguísticas da história. Uma língua artificial que inicialmente ele chamou apenas de língua internacional, mas mais tarde se popularizou com o nome Esperanto. Eu não vou explicar aqui o que é o Esperanto, pois se você está assistindo esse vídeo, provavelmente já ouviu falar da língua. Se não, é só procurar pelo nome aqui no YouTube que você vai encontrar milhares de vídeos a respeito. O meu objetivo aqui é explicar por que eu acho essa língua uma verdadeira Então esse vídeo é para eu reclamar. Então aqui eu vou falar mal de uma língua, e falarei mal dela com gosto. Na verdade, para ser justo aqui, numa análise puramente linguística, o Esperanto não é tão ruim assim. Ele é uma conlang bem mediana, nem das piores nem das melhores. Mas ele se torna algo horrível quando consideramos o objetivo que ele possui, ser uma língua auxiliar internacional, ou seja, uma língua para comunicação entre falantes de línguas nativas distintas. O que se costuma esperar de uma língua criada com esse objetivo é que ela seja simples do ponto de vista fonológico e gramatical, clara, com regras bem estabelecidas de como ela funciona para não deixar ambiguidades ou lacunas, e universal ou imparcial, usando outra palavra. Ou seja, ela não deve priorizar certos grupos de pessoas em detrimento de outros. Afinal, se estamos criando uma língua nova para essa função em vez de usar uma língua que já existe, é justamente para remover a desigualdade que uma língua auxiliar de um povo dominante carrega consigo, que dá mais vantagem a quem já é falante nativo dela. Pois bem, o Esperanto não é nada disso. O Esperanto é complexo, obscuro e provinciano ou parcial. Vamos analisar um pouco os diferentes aspectos da língua para perceber isso. Eu não vou detalhar todos os problemas que a língua possui, senão eu passaria o dia inteiro falando. Vamos ver só alguns pontos. As vogais do Esperanto até que são ok. São as 5 vogais mais comuns em línguas pelo mundo, então nesse ponto ele é simples, claro e universal mesmo. Agora as consoantes... A presença de uma fricada ts e uma ch como fonemas diferentes é desnecessário. Poucas línguas no mundo diferenciam esses dois sons. Igualmente, j e j são fonemas contrastantes em pouquíssimas línguas pelo mundo. E o contraste entre r e r é igualmente raro. Também temos a distinção entre l e r, que também não existe numa grande quantidade de línguas. E o mesmo vale para a distinção entre w e v. Ou seja, a fonologia não é simples. A fonologia do Esperanto é bem típica de línguas europeias, ou seja, é uma fonologia provinciana, parcial. Ela dá vantagem a falantes de línguas europeias. E quanto à ortografia? O Esperanto tem o lado positivo de que cada fonema é representado por um grafema distinto, o que é bom. O ruim são os grafemas escolhidos para isso. 5 consoantes são escritas usando-se um acento circunflexo sobre a letra, algo que não existe em nenhuma língua natural. A princípio pode parecer que é uma forma de tornar o sistema imparcial, mas ao mesmo tempo torna extremamente inconveniente para digitar, já que esses caracteres são pouco acessíveis. E a forma como esses circunflexos são usados não é nada intuitiva. Se o fonema sh é representado com um S com circunflexo, por que o fonema j não é representado com um Z com circunflexo, mas sim com um J com circunflexo? E bizarramente o fonema w é representado com um U com breve. Por que não podia ser simplesmente um W mesmo? Ou seja, a ortografia é obscura e pouco acessível, algo bem ruim para uma língua auxiliar. Agora, quanto à fonotática, não há regras definidas. Zamenhof jamais especificou como os fonemas se distribuem nas sílabas, o que leva ao surgimento de palavras bizonhas como Meisterskribo e Kristnasktago. Mais um ponto obscuro da língua. E quem você acha que vai ter mais facilidade de pronunciar Meisterskribo, um falante nativo de polonês ou de maori? Mais um ponto provinciano e parcial. E o vocabulário? Bem, ele é derivado principalmente de línguas românicas e germânicas, especialmente latim, italiano, francês, alemão e inglês. Basicamente línguas dominantes e faladas pelas elites europeias do século XIX. Um sistema bem universal e imparcial, né? Só que não. Pior ainda que esse provincianismo no léxico é que ele deriva de forma completamente caótica das línguas de origem. Por exemplo, temos chevalo, cavalo, do francês cheval, e soifo, sede, do francês soif, que seguiu exatamente a ortografia do francês, mas cagou toda a pronúncia.
já que essa palavra nunca foi pronunciada soif em francês em nenhum momento da história da língua. Por outro lado, bucho, boca, do francês bouche, é uma adaptação totalmente fonológica, o oposto da adaptação de soifo. É monstruosamente ruim. Agora falemos um pouco da morfologia. Na sua tentativa de se fazer simples, o Esperanto possui uma vogal diferente marcando diferentes classes gramaticais. O indica substantivos, A indica adjetivos, E indica advérbios e I indica verbos. Isso dá a entender que cada raiz pode ser conectada a um desses morfemas de classe gramatical e gerar um termo facilmente reconhecível. Por exemplo, a partir da raiz am, temos amo, que significa amor, substantivo. Ama, que significa amoroso, adjetivo, ou seja, aquele que possui amor. Ame, amorosamente, advérbio, ou seja, de forma amorosa. E ame, amar, verbo, ou seja, expressar amor, sentir amor por. Da mesma forma, então, temos belo, beleza, bela, belo, belle, belamente, e belle. O que seria belle? Sentir beleza por alguém? Aqui não existe esse verbo, derivação incompleta. Mas tudo bem, né? Beleza e amor são conceitos diferentes. Pelo menos a derivação das outras palavras segue a mesma ideia. O adjetivo sempre representa a presença de uma característica da forma em substantivo. Assim, a partir de suno, sol, temos suna, ensolarado. Só que não. Como assim não? Pois é, suna significa solar, relativo ao sol. A relação entre o adjetivo e o substantivo aqui não tem nada a ver com a relação vista nas palavras anteriores. E a língua é cheia de casos assim. É impossível saber a exata relação entre as diferentes palavras derivadas da mesma raiz sem decorar. É uma derivação obscura, nada clara. Zamenhof parecia não estar ciente de que existem diferentes categorias de adjetivos e considerou tudo a mesma coisa e jogou de qualquer jeito na língua. Outro problema desse sistema de categorização em classes gramaticais é, de novo, bem provinciano, eurocêntrico. Muitas línguas do mundo não possuem adjetivos, como eu já expliquei em outro vídeo meu. Ou em muitas que os possuem, os advérbios de modo são morfologicamente idênticos, como no alemão. Mais pontos complexos e nada simples da língua. Também existe a terminação -ao encontrada em diversas palavras que corresponde à classe gramatical sei lá. Sim, é isso mesmo. São palavras aleatórias que o Zamenhof parece que jogou aí por não saber se as classificava como substantivo, advérbio, conjunção, preposição. Exemplos são hodiau, hoje, antal, antes de, quasal, como se, entre muitas outras. Mais um ponto completamente obscuro e desleixado. É interessante notar também como essa obsessão do Zamenhof por deixar cada classe gramatical sempre com a mesma vogal final, supostamente para facilitar as coisas, acaba distorcendo palavras que já são internacionalmente reconhecíveis, complicando seu imediato reconhecimento num texto. Assim, Africo significa África, por mais que o nome do continente termine em A em praticamente todas as línguas do planeta que usam o alfabeto latino. Cafo significa café, por mais que essa palavra termine quase sempre num E nas línguas naturais. Mini significa minerar, por mais que todos estejamos acostumados a ver esse termo se referindo a coisas pequenas. E luna significa lunar e não lua, já que nesse caso você vai ter que dizer luno. É horrível, simplesmente horrível. A língua também possui uma série de afixos derivacionais para criar mais vocabulário a partir de raízes simples. A ideia original era, com isso, reduzir o número total de raízes do Esperanto e facilitar a rápida aquisição de vocabulário por derivações regulares. Um desses prefixos é mal, que forma opostos, basicamente o mesmo sentido que o prefixo in em todas as línguas latinas em termos latinos emprestados para outras línguas. Mas em vez de usar in, que seria bem mais intuitivo, ele decidiu pegar o prefixo mal, que tem esse sentido em apenas uma meia dúzia de palavras do francês. Assim, pegando esse prefixo nada intuitivo, a gente pode derivar coisas como malbona, ruim, de bona, bom. Malalta, baixo, de alta, alto. Malgranda, pequeno, de granda, grande. Bom, fica claro que mal indica a ausência da característica. Malbona é algo que não tem bondade. Malalta é algo que não tem altura. Malgranda é algo que não tem tamanho, grandeza.
Assim, a palavra para novo poderia ser formada com esse prefixo conectado à palavra para velho, certo? Só que não. Aqui é o oposto. Velho é malnova, a partir de nova, novo. Por quê? A característica que se acumula é a idade, então faria muito mais sentido ser o contrário. Mais um ponto obscuro, nada intuitivo. Bem, esse prefixo inteiro é uma piada. Outro morfema que eu detesto é o sufixo in, que forma o feminino. Qualquer palavra na sua forma básica é considerada masculina, e a gente precisa sufixar in para formar o feminino. Assim, hundo, cão, se torna hundino, cadela. Knabo, menino, se torna knabino, menina. Mas o mais revoltante é precisar encarar a palavra patrino para dizer mãe, o feminino de patro, pai. Sério, isso chega a ser ofensivo às mães. Uma mãe não é um pai fêmea. E se já não bastasse essa atrocidade, a gente ainda precisa chamar uma mulher de virino, a partir de viro, homem. Mulher é um homem fêmea em Esperanto. Sempre que eu abordo esse tema com as testemunhas de Zamenhof, vulgos esperantistas, eles argumentam que hoje em dia a forma básica não significa mais inerentemente a forma masculina, mas sim uma forma neutra, e a forma masculina é construída com o prefixo vir. Assim, virhundo seria cão macho e hundino seria cadela. E imagino que vir patro seria um pai homem e patrino uma mãe. Mas por que um dos gêneros é marcado com prefixo e o outro com sufixo? É mais caos na língua. E se é assim, homem agora é vir-viro? Não, né? Numa tentativa de corrigir algum problema de sexismo inerente, a língua se tornou ainda mais caótica. Também é completamente ilógico esse argumento de usar o menor número possível de raízes para criar palavras por derivação e simplificar o processo, assim evitando raízes para velhice ou feiura, ao mesmo tempo que são criadas duas raízes para beijo, por exemplo, kiso e shmatsu. E por que uma planta culturalmente menos importante como o joio possui uma raiz própria para ela e o chamamos de lolo, enquanto a batata, que é tão central na dieta humana atualmente, precisa ser terpomo, literalmente maçã da terra, um nome que é uma tradução literal do nome desse tubérculo em francês, mas que dentro da lógica do Esperanto não faz sentido nenhum. Por que não podia ser batato ou patato? Já tão convencidos de todo o horror caótico, quase Lovecraftiano que essa língua é? Independente de sim ou não, o que acha de se inscrever no canal? E se você quer falar mal do Esperanto diretamente comigo pelo WhatsApp, ou quer discutir assuntos sobre as suas conlangs ou quaisquer assuntos de línguas, linguística, taxonomia e mais, o que acha de se tornar um apoiador do canal pelo Apoia-se? Com uma pequena ajuda por mês, você tem direito a alguns benefícios como forma de agradecimento. Confere pelo link na descrição. Outro morfema bizarro do Esperanto é ui, que o Zamenhof criou para derivar palavras que indicam o recipiente em que algo é armazenado, ou alguma coisa do tipo. Essa é a ideia em cigarreduio, uma carteira de cigarros, derivado de cigarredo, cigarro. Assim, de pomo, maçã, pomuio não deveria significar um recipiente em que se guarda maçãs, tipo um barril ou caixa com maçãs? Pela lógica, sim, mas pomuio significa macieira, uma árvore que produz maçãs. What the fuck, Zamenhof? E se não fosse bastante, a partir de belgo, belga, ele derivou belguio como Bélgica. Sério? Não existe qualquer lógica na forma como os nomes dos países ou habitantes do país se relacionam na língua. Franzo é um francês, pessoa que mora na França. E Francio é França, o país. Mas Canado é Canadá, não um canadense. E canadano é um canadense. Esses casos são revoltantes para uma língua que se vende como simples e regular. Seguindo em frente, Zamenhof também decidiu incluir casos gramaticais na língua. Apenas dois. Nominativo, que não é marcado por morfema nenhum, e acusativo, marcado por um N. Então eu preciso dizer bonai homoi malamas la Esperanton. Pessoas boas odeiam o Esperanto. Note como eu preciso colocar o N do acusativo na palavra Esperanto, por ela ser o objeto direto da oração. Agora, para quê? A língua poderia existir perfeitamente bem sem casos gramaticais. Os defensores dessa aberração argumentam que isso torna a ordem dos elementos mais livre na frase. Mas na prática todo mundo usa a ordem sujeito, verbo, objeto mesmo. Então a gente pode reconhecer o objeto apenas pela sua posição depois do verbo. Isso seria muito mais simples considerando a ideia de que ela é para ser uma língua igualmente acessível a todos.
incluir casos gramaticais e tornar a língua desnecessariamente complexa e novamente provinciana. A gente pode notar aqui também outro ponto de complexidade desnecessária. Bonai homoi, pessoas boas. O i aí indica o plural, mas veja como eu sou obrigado a flexionar o adjetivo da mesma forma que o substantivo. É mais uma característica bem europeia, mais complexidade e provincianismo. Um adjetivo também precisa receber a marcação de acusativo se ele for parte do objeto, como em La malbellai viroi chatas labellai virinoin. Os homens feios gostam das mulheres bonitas. Agora veja como lá, que é o artigo definido, nunca muda. Ele não declina em número nem caso gramatical. Por que não? Isso não faz qualquer sentido. O fato de ele terminar em a dá a entender que ele deveria se comportar como um adjetivo, mas isso não acontece. E para que sequer precisamos de um artigo definido? A maioria das línguas do mundo não possui nenhum. Agora vamos ver os pronomes. Os pronomes pessoais, mais precisamente. Eles são mi, eu, vi, você, li, ele, she, ela, di, ilo, a forma para coisas não humanas, ni, nós, vi, vocês, ele, eles, elas. O sistema é idêntico ao do inglês, que é um sistema bem incomum no mundo. Primeiro que usamos a mesma forma para você e vocês, igual ao you do inglês. Sempre vai aparecer algum esperantista dizendo: "Ai, mas existe um pronome para você no singular, que é tsi." Mas ninguém usa essa merda. Todo mundo fala Esperanto usando vi no singular, imitando o inglês. A língua quer ser universal e imparcial e copia descaradamente o sistema de pronomes da língua mais imperialista do planeta. O mesmo vale para a terceira pessoa, onde distinguimos 3 gêneros no singular e não há distinção no plural. Isso é caracteristicamente germânico, mas ao menos nas outras línguas germânicas isso faz sentido porque elas possuem gênero como uma característica gramatical dos nomes. O Esperanto, assim como o inglês, não possui gênero gramatical, então os pronomes têm exatamente o mesmo uso que no inglês. Não têm relevância gramatical, servem apenas para separação por sexo ou caráter humano ou não humano. E por que os pronomes terminam com a vogal i? Por que não terminam em o? Pronomes se comportam da mesma maneira que os substantivos, então deveriam se parecer com substantivos e não com verbos. Agora quanto à sintaxe, não há regras definidas. É isso mesmo, Zamenhof não falou nada sobre sintaxe ao apresentar sua bizarrice europeia schelleyana Lovecraftiana. Tudo é subentendido para quem fala línguas europeias, pois o Esperanto não é nada mais que uma conlang baseada no europeu médio padrão, algo do que já falei num vídeo aqui no canal. Vai lá conferir. Eu ainda poderia falar muitas coisas de muitos outros pontos da língua, como o uso de determinantes, demonstrativos, pronomes relativos, preposições. Todos os pontos da língua têm problemas horríveis e a fazem ser uma péssima ideia para uma língua auxiliar. Mas, como eu comentei no início, abordar tudo isso faria o vídeo se tornar gigantesco. E não, o fato de eu odiar o Esperanto como língua auxiliar não quer dizer que eu gosto de ter o inglês com essa função, mas trocar um pelo outro é como trocar 6 por meia dúzia. Vai continuar sendo uma língua europeia que favorece as culturas que já são favorecidas há séculos pelo imperialismo e colonialismo. Qual língua auxiliar devemos adotar então? Nenhuma! Línguas auxiliares sempre são uma ameaça a línguas nativas, especialmente as minoritárias. Já abordei esse tema em outro vídeo aqui também. E considerem mesmo a possibilidade de apoiar o canal lá pelo Apoia-se e ganhar algumas recompensas. Vai ser de grande ajuda para o canal. Você também pode fazer doações espontâneas e esporádicas do valor que quiser ou puder via Pix. Formas de ajudar o canal de graça são com o seu engajamento. Deixe sua curtida, inscreva-se, ative as notificações, comente aí embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos esperantistas para deixar eles pistolas. E me segue também lá no Instagram. E vai estudar uma língua que preste, por favor. Dankon kaj adiaŭ. La Esperanto estas ĉiam Esperanto. Ĝi estos neniam Esperinto.